Olá, paz, tudo bem? Nessa aula de número 32, nós vamos falar sobre o ponto de número 2, que fala sobre Jesus Cristo, o maior modelo de liderança. Óbvio que eu não estou aqui tentando usar de humanismo, mostrando que Jesus, dentre os muitos líderes, é um dos líderes. Não é isso, não, tá bom? Jesus é o Salvador. Ele não veio aqui, em primeiro lugar, para nos mostrar liderança, para nos libertar das amarras da sociedade opressora. Não estou aqui levando-nos a uma reflexão de teologia da libertação, do Leonardo Boff. Não é isso que estou fazendo aqui. É ao contrário. Eu quero partir do Jesus Cristo é o Salvador. Ele veio para nos salvar. Salvação eterna. Mas ele não é limitado a isso. Isso aí é o básico, fundamental. Mas, além disso, ele também foi o maior modelo de liderança. Ele nos deixou ensinamentos de liderança também. Então, nessa aula de número 32, eu quero partir desse comentário que James Hunter põe no livro dele, lá O Monge Executivo, mostrando Jesus Cristo, o maior modelo de liderança. Ele não é um dos maiores. Ele é considerado como o maior modelo de liderança. Ele é o líder soberano, tá bom? Lá em Marcos 9:35, na NVI, estou parafraseando, tá bom? Usando a paráfrase do Hunter, diz assim, é uma paráfrase baseada na NVI. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou a importância da liderança servidora. Ah, Júnior, mas eu como líder, eu sou servido. Ah, você sabe com quem está falando? Ah, mas olha, será que eu vou ter que usar do meu poder de... Não, 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 não. Quem quiser ser líder deve primeiro ser servidor. Se você quiser liderar, você deve servir. E não é servir para depois ser servido. É servir e depois que passar a liderança, continuar servindo. E muito mais agora, porque você serve como líder, você serve para servir. Devemos aprender a difícil lição da opinião contrária. As pessoas não vão sempre falar ao nosso favor, sempre estar falando a nosso favor, sempre as opiniões das pessoas vão sempre falar coisas que nós vamos concordar. E nós também, às vezes, vamos ter uma opinião que é contrária à comum. Nós devemos ter cuidado, então, antes de fazer julgamentos rápidos do que estão falando ou do que nós queremos fazer. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que é contrária ao que pensamos, a gente já faz o julgamento, fala, não, já passa lá pelos nossos paradigmas, lembra dos filtros dos paradigmas que falamos na aula passada? Aí a gente já filtra e já fala, não, acabou, tá cortado, não é o que eu quero saber, e já corta aquilo, e às vezes perde uma grande chance de melhorar uma grande obra. Esses sujeitos, às vezes, nos contrariam e ajudam-nos a manter o equilíbrio, esses que nos contrariam. Às vezes eles vão lá e falam, eu não concordo, assim, deveria ser feito, mesmo que você continue fazendo do seu, mas pelo menos faz você repensar, ter mais bases na sua forma, porque aí você também não vai simplesmente ir lá e contra-atacá-lo, não é isso, não é o objetivo da liderança, mas repensar e falar, agora eu descobri até os reais motivos do porquê fazer dessa maneira. Nossas decisões finais com essas pessoas no grupo geralmente ficam mais equilibradas. Nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas no grupo. Jesus tinha essas pessoas no grupo dele. Precisamos dessas pessoas e eles precisam de nós também, porque eles também precisam de equilíbrio. Pensemos nisso. Não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Você só gosta de pessoas assim trabalhando contigo? Só pessoas que estão sempre ali, não, tá certo, tá certo. Aquele tipo de liderança que monta uma equipe ali, mas é só para falar, olha, eu montei só para falar o que eu quero. Se alguém se levantar contra, então fechou, acabou o assunto. Não gosto de pessoas que pensam diferente de mim. Então, nós vamos ter um grupo tão monótono,
um grupo que não cresce, que não se desenvolve. Você, como líder, não vai se desenvolver. Em nossas reuniões, pense nisso. Se 10 concordarem com tudo, 9 deles provavelmente são desnecessários. Por que eu coloco logo 9? Porque, puxa vida, alguém tem que discordar de alguma coisa, e a maioria às vezes vai tentar falar, mas e se? Mas será que não é melhor? Vai ter alguma opinião que não vai estar exatamente igual à nossa? Vão ter opiniões, pelo menos, para ir melhorando a minha opinião, a sua opinião. Então, cuidado para você não montar um grupo só de um bando de fantoche, com medo de você, só dizendo sim para tudo, amém para tudo. Quem acreditamos ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo, óbvio. Ah, mas eu conheci outros líderes que dá para usar também como modelo. Tá, eles trouxeram algumas contribuições, mas o líder supremo é o Senhor Jesus, a nossa base de liderança cristã, de administração eclesiástica na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Podemos usar outros apenas para dar alguns exemplos, mas Jesus Cristo é a nossa base. E, na verdade, não achamos que ele foi apenas um bom líder, mas foi o maior líder de todos os tempos. E ele continua sendo na pessoa bendita do Espírito Santo, que habita em nós. Concordamos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Lembra? Nós concordamos com isso em algumas aulas passadas. Bem, quem poderia chegar aos pés de Jesus Cristo na personificação dessa definição? Vamos olhar os fatos. Hoje, 1/3 dos seres humanos deste planeta se dizem cristãos. Olha quanta influência. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus Cristo. E o nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele há 2000 anos. Isso é ou não é uma influência boa? Assim, ninguém pode até não ser seguidor de Cristo, mas ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões, hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do segundo lugar que seja. E como descreveríamos o estilo de liderança da administração de Jesus? Na aula de Cristologia, nós vamos trabalhar a parte de divindade, humanidade e outras coisas. Aqui eu quero trabalhar sobre a liderança dele. Me permita fazer isso. Como vamos descrever esse estilo de liderança, de administração eclesiástica de Jesus Cristo? Olha, ele simplesmente disse que para liderar devemos servir. Ele foi de um simplismo magnífico, mas não um simplismo ineficiente, a ponto de falar, isso aqui acabou. Não, ele falou, começa daqui, é simples, é servir. Para eu ser líder, eu tenho que servir. Talvez poderíamos chamar isso de liderança a serviço, que é o tipo de liderança que Jesus ensinou, é uma liderança a serviço, servir as necessidades das pessoas, como nós já falamos, e não os desejos. Lembremos-nos de uma coisa, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente, porque ele não tinha poder. Jesus tinha e tem poder. Ele escolheu o estilo humilde. Em sua essência, ele tinha todo o poder, mas não usava todo o poder para a liderança. Ele sustentava toda a sua liderança no amor, na autoridade. Vamos observar uma coisa? O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder na época. Mas Jesus possuía muita influência ou autoridade e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. E esses homens passaram, esses povos passaram. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Estou falando desses seguidores.
Ele não usava o poder para liderar, a não ser em alguns momentos específicos, que foi o momento quando ele ia expulsar demônios, ou quando ele foi expulsar os cambistas, mas não era o estilo primordial de liderança de Jesus. A liderança que se exerce em longo prazo, suportando o teste do tempo, deve ser constituída sobre a autoridade, senão vai ser uma liderança por curto prazo. Vamos entender uma coisa? Podemos até nos aproveitar do fato de que ocupamos um lugar de poder, mas assim estaremos comprometendo os relacionamentos. E nós queremos imitar a Cristo, ter bons relacionamentos na nossa liderança. Jesus tinha. Qual seria o resultado de eu usar só o poder? Dificulta o exercício e a aceitação da nossa influência. Não seremos bons influenciadores, seremos apenas autoritários. Agora, a autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício, viu? Eu devo servir e há sacrifício nesse servir. A vida de Jesus foi o grande exemplo disso. Jesus, ele serviu, Jesus se sacrificou pelos seus. Outros exemplos grandiosos também tivemos de outras pessoas, óbvio, até de outras religiões, como Mahatma Gandhi, ou cristãos como Martin Luther King. Os católicos romanos têm a Madre Teresa de Calcutá, são também grandes exemplos, se bem que o maior deles, e é isso que nós vamos sempre nos basear, é o de Jesus Cristo. É ele quem é o nosso exemplo supremo. Esses outros podem ser até exemplificados em algumas atitudes, mas Jesus Cristo é soberano entre eles e sobre nós também. Não é preciso, então, ser personagem histórico para construir autoridade, viu? Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Você pode fazer uma história importante, uma parte importante da história da vida de muitas pessoas, dessas pessoas que você lidera. É só você saber servi-los e fazer os sacrifícios corretos, não ser um sofredor da síndrome messiânica. Só Jesus é Jesus. Mas aqueles pequenos sacrifícios nós temos que fazer para servir as pessoas. Vamos nos lembrar, o papel da liderança é servir. Isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas das pessoas e atender essas necessidades. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Então, se você pensa que não, mas puxa vida, tem que sacrificar um tempo meu, tem que sacrificar algumas coisas emocionais, é necessário alguns sacrifícios. Em suma, a liderança que vai perdurar, que vai deixar legado importante na vida das pessoas, deve ser baseada na influência e na autoridade. E mais ainda, a autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. É isso que vai estabelecendo a autoridade no coração dele, vai falando, essa pessoa tem autoridade sim sobre mim. Repetindo, para que você não se esqueça, o serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. É aí que nós servimos as pessoas. Portanto, sobre o que se constrói serviço e sacrifício, porque eu sirvo e me sacrifico? Amor. É por amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Por que você também vai servir imitando Deus, imitando a Cristo? Porque você tem esse amor derramado no seu coração, como está lá em Romanos 5. O que o amor tem a ver com isso, Júnior? O que amor tem a ver com liderança? A razão pela qual, frequentemente, nos sentimos desconfortáveis a respeito dessa palavra é porque quando se fala nela, pensamos logo no sentimento. Eu vou ter que ser agora todo melancólico, o hemocrente, o crente emocional. Não, o problema é que a gente tem uma ligação com essa palavra muito errada, principalmente aqui no nosso Ocidente. Mas, quando usamos a palavra amor na questão da liderança,
principalmente liderança cristã, nos referimos a um comportamento e não a um sentimento. Você se comporta com atitudes de amor. O amor é o que o amor faz, não é o que o amor sente. Porque às vezes nós estamos sentindo algumas tristezas, estamos sofrendo com algumas coisas, mas eu continuo fazendo a vontade de Deus. Eu continuo atendendo às necessidades das pessoas, porque Deus assim quer. Então, o amor é o que o amor faz, não o que o amor sente. E sobre o que se constrói o amor? Sobre vontade. Você precisa ter vontade de amar. Eu quero amar, por isso eu vou me comportar de maneira amorosa. Eu me comporto para amar mais. Eu não amo mais para depois me comportar bem. O amor é sempre fundamentado na vontade. Intenções, eu tenho boas intenções, menos ações é igual a nada. Eu tenho intenção de amar mais, sendo líder. Mas você está agindo com amor? Não, mas quando eu tiver esse amor, então você não vai amar mais. Amor é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que agiu. Deus fez por vontade. Ele quis nos amar. Você quer liderar? Você quer amar os seus liderados? Faça todas as boas intenções do mundo. Não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações. O apóstolo Paulo disse isso quando ele falou sobre a supremacia do amor, conversando com os coríntios. Ele disse que se não tiver amor, ele pode falar a língua dos anjos, dos homens, pode oferecer o corpo dele em sacrifício, pode ser queimado. Mas a supremacia é do amor. Ele fala que se não estiver fazendo por amor, não adianta nada. Intenções mais ações é igual à vontade. Aí você vai tendo mais vontade de servir a essas pessoas, de liderar essas pessoas, porque você tem boas intenções e age para que aumente esse amor. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. O que você tem feito como líder? Não pensado, teorizado. Não é um curso desse que vai te dar todos os parâmetros, você vai sair daqui excelente líder. O que você fará com essas informações é o segredo. Eis, portanto, o modelo, Jesus Cristo. Ele fez tudo isso. Modelo para quê? Para liderar com autoridade verdadeira, porque existem as falsas autoridades. O começo de tudo isso, a liderança começa com a vontade. Você tem vontade de liderar? Tem vontade de amar essas pessoas, de servi-las? Por que começa logo pela vontade? Porque ela é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É tudo por vontade. Eu gostaria, é minha intenção. Eu vou fazer e vou me comportar sempre desse jeito. Por que você faz isso? Porque eu tenho vontade de glorificar a Deus. Eu tenho vontade de edificar a igreja. Eu tenho sim vontade de ganhar almas para o reino de Deus. Para isso, é preciso ter vontade para escolhermos amar. Escolha amar. Tenha vontade de fazer essa escolha. Isto é, de sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Existe aí um modelo de evangelho que atende desejos. É o Jesus da lâmpada maravilhosa. Esse Jesus se tornou um gênio. É um modelo neopentecostal horrendo. Nós não somos esses líderes que estamos aqui para ficar cumprindo vontadezinhas de pessoas que querem apenas o reino para si mesmo. Por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, sendo na terra como no céu. O pão nosso. Veja que até a oração dominical Jesus ensina que é pensar em nós. É atender necessidades e não vontades. E para atender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade com as pessoas. Elas reconhecem a autoridade em nós. E quando exercemos essa autoridade com as pessoas, ganhamos sim o direito de sermos chamados de líderes
por essas pessoas. Independente do cargo ou função da carteirinha que você tenha. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. E é Jesus Cristo. E se for lá no lugar onde você lidera, que você seja o maior líder no sentido bom, não o melhor, o maior no sentido de eu sirvo mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição simples, então, não é? Identificar necessidades e satisfazer essas necessidades. Parece que ficou tão simplista. Ué, mas não foi isso que Jesus Cristo fez? Não foi isso que Deus nos fez, que é mostrado lá em João 3,16? Ele teve vontade de amar. Ele identificou uma necessidade. A necessidade de salvação eterna para a humanidade. E ele foi lá e fez, por vontade. Pense nisso. Até a próxima aula.